CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Conta pra gente a dica deste sábado. Olha, nós estamos na primavera. Exatamente. Mas de vez em quando a gente se surpreende tanto com o calor, quanto de vez em quando vem uma onda de frio, né? Frio, vento, ressaca. Então eu acho que ainda cabe um cozido. Delícia. Mas esse cozidinho é um cozido de grão de bico. Como é que funciona? Sabe que o grão de bico, ele é considerado o grão da felicidade. Porque ele, além de ser extremamente nutritivo, ele é uma leguminosa como o feijão, como a lentilha, pode ser substituir o feijão, inclusive o brasileiro não come muito, mas principalmente os libaneses, árabes, o pessoal come muito grão de bico, né? Os espanhóis comem muito grão de bico, até por causa da influência árabe, né? O grão de bico ele tem um alto teor de um aminoácido chamado triptofano e que compõe a serotonina. Serotonina é aquele hormônio responsável pelo bem-estar. Quem tem baixa serotonina vive de mau humor, tá? Eu devo ter altíssima, né? Que eu estou sempre de bom humor, tá certo? É mais ou menos como seria o chocolate, mas sem o sabor do chocolate, mas também sem a caloria do chocolate. Isso, né? aí. O grão de bico é muito usado para fazer o hummus, para fazer falafel, um monte de coisa. Então, eu resolvi fazer um cozido. São ingredientes para 6 porções. São 2 xícaras de chá de grão de bico, 8 xícaras de chá de água. A gente, geralmente, quando vai cozinhar o grão de bico, a gente coloca de 3 a 4 vezes A quantidade de água. Quando é a cocção na pressão. Na panela normal não precisa, pode ser menos. Porque ele incha bastante, exatamente. Né? Uma folha de louro, 500 gramas de costelinha de porco defumada, já ficou bem, não precisa do grão de bico, né? 2 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho picado, uma cebola média picada, 2 tomates médios sem semente picados, 500 gramas de paio defumado, cortado em rodelas, ou como você quiser, uma cenoura média descascada cortada em rodela, pimenta do reino a gosto, sal e 3 colheres de sopa de salsinha picada. Vamos para o preparo, então. Bom, o grão de bico ele precisa de ficar pelo menos 12 horas na água. Qual é essa regra aí? Tem toxina? Igual o feijão, que tem que ser liberado? Tem. Ele não chega a ser a toxina, né? Mas todas as leguminosas, eles têm um problema que eles provocam muito gases. Então, esse ficar de molho ajuda, e além do que amacia ele, cozinha mais rápido, certo? E se primeiro você lava ele bem, a gente lava ele bem, deixa ele de molho, tá? Ele solta até um pouco as casquinhas dele, você pode soltar. Aí você escorre essa água vai embora, coloca na panela de pressão, junta as 8 xícaras de água, o louro e a costelinha já de uma vez. Tapa a panela, quando ela der pressão, você marca de 10 a 15 minutos. Depende do grão de bico, se ele está mais novo é 10 minutos, às vezes precisa até de 15. Mas com 10 minutos aí já é suficiente, porque nós vamos acabar de cozinhar ele depois, tá? 10 minutos contado a partir do início da pressão. Deu pressão, você marca 10 minutinhos. Esses 10 minutos são suficientes para cozinhar a costelinha? E também o grão de bico. Sim. O grão de bico é quase cozido, ele não fica totalmente... Não. Um detalhe importante. Panela de pressão é uma das coisas muito seguras que existe. As pessoas têm muito medo de panela de pressão, desde que você saiba utilizar. As válvulas, as coisas têm que estar sempre muito limpas, tá? Desentupidas. Enquanto ela estiver saindo na pressão, ela não vai explodir nunca. Hoje em dia as panelas de pressão são muito seguras. Tem até a panela de pressão elétrica, não sei se você já viu. São maravilhosa, seguras, né? Maravilhosa. E outra coisa, a partir do momento que deu pressão, você pode abaixar o fogo. Você deixar em fogo alto não vai significar que vai cozinhar mais rápido. Vai significar que a água vai evaporar mais. Pode até queimar se não tiver água suficiente. Qual a diferença de uma panela de pressão na panela normal? Enquanto a panela normal, a água ferve a 100 graus, mas o alimento está na faixa de 85, 90, na panela de pressão, o alimento está em torno de 125, 130 graus. Então, como a temperatura é muito mais alta, as fibras rompem mais rápido, a cocção é muito mais rápida, certo? Mas ela é bastante segura, tudo, não tem problema nenhum. Antigamente a pessoa tinha muito medo. Então, porque tinha de panela que explodia com feijão dentro, né, Juarez? Não limpava adequadamente, né? Não limpava adequadamente. Então, cozinhou lá na panela de pressão, né? Aí numa panela separada, você aquece o azeite, refoga o alho, cebola, até dourar ligeiramente. Junta o tomate, tá fazendo um refogadinho, junta o paio em rodela, refoga mais um pouquinho. Escorre lá o grão de bico, a costelinha, um pouquinho do caldo do cozimento. Se precisar, bota mais água, porque ele fica gostoso, porque o grão de bico solta para ele, fica meio cremoso. Aí você coloca a cenoura, sal, pimenta, gente, deixa cozinhar mais ou menos uns 15 minutos. Ou seja, não é o tempo, tem que cozinhar a cenoura.
Cozinhou a cenoura, acaba de cozinhar o grão de bico, acaba de cozinhar as carnes, o caldo engrossa ligeiramente, você salpica a salsinha, um fio de azeite, um pão, acabou, não precisa mais nada. Perfeito. O grão do grão de bico, ele se dissolve depois desse tempo de cocção? Não, ele mantém inteiro. Ele mantém Entendido. inteirinho. Você morde, você chega a sentir Então, quando a ele. gente pega com a colher, vem o grão e vem a Você lembra da costelinha. cocção do feijão branco? Aham. Ele fica cremoso com feijão inteiro, não fica? O grão de bico tem mais ou menos essa característica. Tem uns cozidos espanhóis que são feitos com grão de bico, né? A gente come pouco, a gente pensa só em feijão. Até porque a gente aproveita mal. Nós temos feijão branco, feijão vermelho. A gente pensa só em feijão preto. Minha mãe gostava muito de variar o feijão. Eu gosto muito de feijão vermelho, por exemplo, né? Eu acho gostoso, mais gostoso e a digestão melhor, inclusive, do que o preto, né? Existe, inclusive, uma diferença de feijoadas. Se eu não me engano, a do Rio é com feijão preto, a de São Paulo é vermelho. Ou seja, uma coisa assim, existe Ou uma diferença. vice-versa. Existe uma diferença, assim, que eu não me lembro bem, né? Gente, a super dica de hoje é um cozido. A sugestão do chefe é com grão de bico. Você pode começar preparando na panela de pressão, termina na panela no fogo. E uma dica pra gente variar, inclusive, a utilização Claro. do grão de bico, tão pouco utilizado no nosso dia a dia. Eu dei a ideia do pai e a costelinha, mas você pode usar qualquer outro como se fosse uma feijoada. Você pode fazer uma feijoada com grão de bico. Até o próximo. Até o próximo.